do Senhor. Vamos novamente curvar as nossas cabeças em oração. Senhor nosso Deus, estamos tão gratos a Ti por esta oportunidade e privilégio que temos novamente de estudarmos a Sua palavra, de poder aprender a Sua vontade sobre como o Senhor deseja que nós conduzimos as nossas famílias para a Sua glória. Senhor, que em nosso ambiente, em nosso lar, que o Senhor sempre esteja aquele que é bem-vindo em nosso meio para fazer a Sua vontade. Que o Senhor sempre seja a fonte do nosso lar em todo aspecto. Abençoe agora esse tempo juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estamos iniciando a 10ª e a última lição do nosso curso sobre os princípios de aconselhamento familiar. Nesta lição, nós vamos falar sobre o culto doméstico e nós vamos falar sobre a importância do culto doméstico, os componentes do culto doméstico, as características do culto doméstico planejado, o culto doméstico espontâneo, e temos uma igreja em nossa casa, no último texto. Nós podemos compreender, é difícil de fato entender um lar cristão em o qual não há um culto doméstico ou devoções apresentados naquele lar. É importantíssimo, é essencial e deve ser uma parte normal do ambiente daquele lar, que hajam devoções ou cultos domésticos onde a família ora junto, busca a Deus junto e glorificam o seu santo nome juntos. E os filhos podem ficar tão envolvidos nesse costume de cultuar e ter devoções juntos, que quando passam um dia num culto doméstico, numa devoção, onde talvez falta naquele dia, é como se algo está incompleto para eles, porque eles chegam a gostar tanto e depender tanto naquele momento. Eu desejo logo no início aqui mencionar também, para lembrar aos irmãos e irmãs, para não esquecer de ler a lição e responder os exercícios após cada texto. E que vejam isso e completam isso, especialmente agora nessa última lição. Mas eu quero logo, já de início, compartilhar 3 princípios para liderar os cultos domésticos e devoções familiares no seu lar. Como nós temos estudado que, sendo pais, Deus nos chamou para ensinar e lidar com os nossos filhos de uma forma bíblica, ensiná-los a palavra de Deus. Mas Deus não somente nos chamou para fazer isso, mas Ele chamou para algo mais do que isso. Não somente que nós ensinamos a palavra de Deus para eles, nós não somos chamados para somente ajudar os nossos filhos a entender a palavra de Deus, mas nós devemos ajudá-los a amar a palavra de Deus. Aí um passo a mais. Amar a palavra de Deus e amar o autor dessa palavra, o nosso Deus. E isso é tão importante para que no nosso andar junto, que não seja algo de um dever, mas algo de uma relação, onde Cristo está presente, onde existe vida e onde Cristo é a fonte daquela vida. Então, como fazemos isto? Por onde é que nós começamos? E é aqui que pode ser útil considerar que
e entender que sendo o líder da família e o líder de uma organização, ou líder de uma igreja, que em certos sentidos envolve a mesma coisa, mas em outros sentidos os princípios não aplicam na família como aplica numa organização, mas alguns princípios aplicam. Princípios de liderança em certas questões abrangem várias áreas. E hoje eu quero que imaginem comigo 3 princípios que em liderar, 3 princípios em começar e causar e formar, a surgir no seu lar, as devoções, os cultos domésticos. Mas em muitas formas, ele se inicia do mesmo jeito que você iria iniciar algo numa igreja, numa organização. Imagine comigo se você fosse desafiado a iniciar algo novo numa organização ou numa igreja. O que é que você faria? Provavelmente você começaria formulando e lançando visão. Você formularia e você iria lançar visão. E depois você iria desenvolver um plano de trabalho. Um plano de como isso vai funcionar. E finalmente você procuraria ancorar essa iniciativa sua no ambiente da sua igreja, da sua organização, da sua família. E se então trocamos iniciativa para uma organização ou uma igreja para ensinar a palavra de Deus à nossa família, como é que isso seria? Como é que isso iria aparecer? Como é que isso iria desenvolver? Os princípios são semelhantes, como eu mencionei. Você forma uma visão convincente. Uma visão. A visão de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. É tão importante. Mas a visão de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos precisa ser aquilo que nos move de uma postura que diz eu tenho que fazer isto, para uma postura onde nós pensamos, sentimos e dizemos eu quero fazer isto. Eu quero fazer isto. Deixa eu lhe dar um exemplo. Eu espero que o seu andar com Cristo, que o seu comportamento e a sua atitude nesse andar com Cristo não seja de uma forma que eu tenho que agradar a Deus e fazer isto, mas que seja de uma forma de comportamento e atitude que eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer isto. E na visão da família não pode somente ser eu preciso ou tenho que fazer isto. Eu preciso ensinar a palavra de Deus aos meus filhos. Mas é que eu quero fazer isto. Porque em querendo isso faz uma grande diferença. Nossa visão deve estar baseada e ancorada da vitória que nós buscamos, e essa vitória é que as nossas crianças têm a palavra de Deus implementada profundamente, tão profundamente em suas mentes e corações, em que eles vivem o evangelho com alegria e com gratidão, porque eles querem, porque eles desejam, porque eles têm uma relação com Cristo. Porque é algo que está fluindo e não é que eles têm que servir a Deus, é que eu quero servir a Deus. Eu quero ter algo em minha família onde nós temos devoções e nós cultuamos juntos. Isso é tão importante em desenvolver e começar devoções e cultuar dentro da sua igreja.
Segundo, da sua casa. Segundo, desenvolva um plano. Começa com um plano. Primeiro você tem uma visão, você começa a comunicar aquela visão, você fica animado com aquela visão, você quer aquilo, e é para a glória de Deus, mas você também começa a desenvolver um plano. Você começa a desenvolver um plano. Como líderes, não lançamos um objetivo diante do povo e apenas esperamos alcançá-lo e pensamos que tudo vai acontecer sozinho só porque mencionamos e lançamos aquilo. Sabemos que as nossas vitórias não acontecem por engano ou por acidente. As nossas vitórias, as coisas que conquistamos, as coisas que nós fazemos, eles exigem planejamento cuidadoso e intencional para que aquilo torne a ser parte do nosso andar, e um hábito e algo que dependemos e algo que gostamos e temos prazer em fazer. Ensinar as crianças não é nada diferente. Precisamos reservar horários normais ou regulares para ensinar os nossos filhos sobre Deus e a palavra de Deus. E depois guardar aquilo cada semana, honrar aquilo e andar naquilo, guardando. Durante esses períodos, devemos pelo menos procurar a ler a palavra de Deus junto e de forma que os nossos filhos podem entender o que estamos falando e orar juntos. Então, desenvolva um plano. Começa a aplicar aquele plano e você vai crescer em desenvolver naquele plano e vai tornar a ser uma bênção para você. Mude, em terceiro lugar, terceiro princípio, mude a cultura ou o ambiente. Mude o ambiente. Seguir o plano de culto da família pode ser a melhor coisa ou pode ser a pior coisa que nós podemos fazer. Não pode ser somente uma função. Tem que ser parte da nossa vida que muda o ambiente. E adapta o seu ambiente para que o ambiente do seu lar seja aquilo que está andando dentro dos conformes da palavra de Deus e o que agrada a Deus e honra a Deus. Que o espírito de louvor esteja presente sempre no ambiente do seu lar. Nossos horários programados de devoção ou de cultuar em família é apenas o começo. É apenas o começo. Nosso objetivo é criar um ambiente feliz para servir e louvar a Deus. Nosso objetivo é ter conversas sobre Deus ao longo do dia, louvar a Deus ao longo do dia, não somente naquele momento que estamos reunindo todos juntos, para cultuar ou ter uma devoção ou louvar ao Senhor. Precisamos procurar as oportunidades que podemos encontrar ou criar conversa sobre as maravilhas de Deus. Olha o que Deus fez. Olha o que eu aprendi na sua palavra. Olha como o evangelho, as boas novas são maravilhosas. Isso hoje aconteceu em minha vida. Eu falei com tal pessoa numa conversa e quero compartilhar com vocês. Que as coisas sejam espontâneas dessa forma. Que o ambiente seja um ambiente livre para agradar e exaltar o Senhor. Estamos em busca de um ambiente familiar onde naturalmente falamos e vivemos a palavra de Deus. Agora, queremos, estabelecendo esse fundamento, queremos ir para o primeiro texto da lição, na página 129, onde fala sobre a importância do culto doméstico. A importância, o valor, a importância do culto doméstico. Como um pastor, eu tantas vezes fiz um ênfase para o povo sobre o valor e a importância de terem tempo juntos como família, em oração e lendo a palavra. Eu lembro um período eu cheguei
uma igreja a desenvolver um material para o culto doméstico familiar, onde uma vez por semana eles tinham algo da igreja que falaria algo sobre o tema de domingo e os pedidos de oração para que o povo pudesse, nas devoções dele ou numa reunião durante a semana, utilizar aquilo em nosso andar cristão como uma família. E temos a família, que é a igreja, e a nossa família individual, em forma menor, que também é a igreja. A igreja. Agora, é importante que o culto doméstico seja uma fonte onde há alimentação espiritual. E por isso que nós temos a leitura da Bíblia, por isso que nós oramos e nós começamos a ver o valor de cultuarmos juntos, de ter devoções juntos, de ter algo em nossa família juntos. Que honra a Deus, que dá tempo para Deus, que glorifica a Deus, que ensina os filhos a fazer isso também. Agora, qual é a importância das devoções e cultos familiares? Qual é a importância? Deus instruiu a nação de Israel sobre a importância em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 ao versículo 9. E eu desejo ler para os irmãos da Nova Versão Internacional. Passagem que já referimos sobre ele em outras lições dessa matéria, mas cabe bem ler isto de novo nesta lição. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreve-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Agora, embora esses mandamentos específicos não se aplicam em todas essas formas aos crentes hoje em dia, essa passagem deixa claro a intenção de Deus. Especifica e explica claramente que a intenção de Deus é que os pais ensinam os filhos sobre Deus e os seus caminhos. Isso está elaborado, está descrito, e é o ênfase disto tudo. É que os pais ensinem os seus filhos sobre Deus e os caminhos de Deus. A palavra de Deus deve estar na vanguarda da nossa vida e no centro do nosso lar. Em Efésios capítulo 6 e no versículo 4, a palavra diz assim: pois não irritem seus filhos, antes criam-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A instrução e o conselho do Senhor. E uma maneira que podemos ensinar os nossos filhos essa verdade é nos unindo como uma família para estudar e entrar na palavra do Senhor e orar juntos. Provérbios 22, e no versículo 6, diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Olha como essa palavra é forte. Instrua-los. Instrua suas crianças segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo quando passar dos anos, não se desviará delas. Não está dizendo somente manda para a igreja, está dizendo você instrua-os. Começa em casa. Tem devoções em casa. Cultua em casa. Como pais que amam a Deus, que acreditam nele, queremos ajudar os nossos filhos a também amar e acreditar nele também.
reserva um tempo para devoções, para cultuar juntos, uma cultuação familiar, todos os dias, que mostra para os nossos filhos que Deus é o centro das nossas vidas. Passar tempo com Ele é prioridade e desejamos fazer a vontade de Deus, e por isso que nós queremos andar fazendo isso em nossas vidas. Eu não falo nada que eu também não pratico. Em minha família, nós começamos toda manhã, antes das aulas, quando as crianças levantaram, nós tivemos leitura juntos, oração juntos, eles acordavam com cânticos. E então é algo que praticamos, e é algo que os nossos filhos lembram hoje e aplicam na vida hoje. Eles escolheram um horário diferente nas casas deles, que cabe com o lar deles, mas o fato é que do amanhecer até o dormir, Deus é exaltado no lar. Deus é exaltado. E queremos mostrar aos nossos filhos que Deus, como Ele é centro das nossas vidas, Ele pode ser centro das vidas deles também. E também queremos que eles vejam como Deus os guia pela vida, como Ele vai ajudar eles na área de viver deles, na escola, na família, nas decisões que eles fazem na vida. E esse tempo junto com família vão ser coisas que fortalecem isso e que ajudem a eles a pedir oração um ao outro, apoiar um ao outro. Estar na palavra de Deus nos alimenta com tudo o que precisamos para que temos o conselho, a sabedoria para encaminhar na vida. E quanto mais a nossa salvação, como precisamos estar na palavra de Deus, estabelece uma base sólida em seu lar, em sua vida, em um lugar onde, quando chega as provações na vida, as tribulações, que por causa do seu lar, os seus filhos sabem como lidar com aquilo. E que no meio até das provações e das tribulações que você pode enfrentar com eles crescendo no seu lar, que eles vejam também os tempos de louvor e agradecimento a Deus, pois Deus os ajudou a conquistar e vencer. As devoções e os cultos familiares são um momento maravilhoso para ter discussões com os seus filhos. Ao ler a palavra de Deus, você pode falar e discutir sobre maneiras pelas quais aquela palavra pode ser relevante a eles, como aquilo aplica a eles. Por exemplo, algumas das suas discussões podem incluir as maneiras pelas quais a palavra de Deus aplica a nossas atitudes ou comportamento. Como que isso aplica? Comportamento, certifica e discute, fale sobre comportamentos problemáticos, pode trazer problemas, mas também sobre como comportamentos positivos e obediência às coisas de Deus, como aquilo agrada a Deus e como Deus vem abençoar e conduzir quando honramos os meios, os caminhos de Deus. E através do estudo da palavra, podemos ter momentos de falar sobre essa coisa. Você pode se encontrar, por exemplo, falando num estudo, numa leitura sobre relacionamento com outras pessoas. E maneiras pelas quais a palavra de Deus pode ajudar a transformar a situação ou ajudar uma outra pessoa. E essas discussões podem ajudar os seus filhos a ver que a palavra de Deus é algo vivo e eficaz. Hebreus 4, versículo 12, que conhecemos
também diz assim, útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. As devoções, os cultos familiares ajudam a criar uma base sólida para o crescimento espiritual dos seus filhos, meus queridos. Ao praticar as disciplinas espirituais de ler a palavra de Deus e oração juntos, você ajuda a treinar os seus filhos a levar essas práticas consigo o resto da vida deles. Está ajudando eles a aprender não somente a verdade da palavra de Deus, mas você está ajudando eles a conhecer a Deus melhor, a ter uma relação mais íntima com o Senhor. Estamos ensinando aos nossos filhos que Deus os ama, que Deus importa com eles completamente. Quando oramos, estamos mostrando aos nossos filhos que temos acesso a um Deus que é santo, que é amoroso, que os ama e que é capaz de atender às necessidades deles e que nada é impossível com Deus. Nos nossos cultos familiares, nos nossos tempos de devoções juntos, nós podemos contribuir e compartilhar sobre os nossos crescimento espiritual e o que Deus tem feito em nossas vidas. As devoções familiares também nos ajudam a nos conectar significativamente, com mais significado, com mais, numa forma mais íntima, com os nossos filhos no meio de um mundo agitado, onde talvez não íamos saber o que eles estão passando ou enfrentando. Abre a porta para ter uma conexão mais íntima. Tomar um tempo no meio de um mundo agitado para focalizar juntos em Deus. Cria uma comunhão cristã. Um tempo em família também pode servir com o tempo para relacionar, para conviver. O comportamento, os compartilhamentos nossos, os pedidos de oração, ou discutir como a palavra se aplica em nossas vidas. Nós estamos compartilhando algo de nossas vidas, e estamos aprendendo e desenvolvendo e crescendo em fé, crescendo em apoio a Deus. As devoções familiares, aqueles tempos cultuando junto, não precisam ser elaboradas. Não precisam ser orquestradas de tempos longos e certo horário. Temos que ir 1h30, senão não é santo. Temos que ir 1 hora, não é santo. O importante é que é de significância. De significância. Que seja simples. Que nós lemos uma passagem e que nós falamos sobre as questões daquela passagem, o que a passagem diz e como que isso aplica à nossa família, as coisas que enfrentamos em nossas vidas. Que ao ler a nossa Bíblia, ou compartilhar nas devoções, que nós estamos ensinando e que nós estamos crescendo. O nosso tempo junto pode incluir um tempo de adorar ao Senhor em um cântico. Não é um período definido onde somente isso e essa mesma coisa acontece todo dia, mas tem certas coisas que são inclusas, igual leitura e oração. Às vezes talvez se sente de cantar algo, às vezes não, e às vezes é importante que canta mesmo sentindo ou não. Mas o negócio e a questão é que vocês estão juntos e vocês estão orando juntos, andando juntos, crescendo juntos, encorajando seus filhos a desenvolver juntos. E pela bondade de Deus,
você vai ver ele se expressar em sua família, e mover e orientar a sua família. Lembre de louvar a Deus também pelas respostas de oração que Deus concede à sua família. É importante que nós fazemos isso, pois através dessas coisas nós os ensinamos a regozijar no Senhor. Nós reconhecemos o que Deus tem feito. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Amém. Agora, os componentes, e nós temos falado um pouquinho sobre os componentes já, mas nós vamos falar um pouco a mais. Mas os componentes do culto doméstico, da devoção doméstico, os componentes como leitura, oração, louvor, testemunhas e as características do culto doméstico. Nós mencionamos um pouco sobre ter regularidade e mencionamos sobre serem frequentes e essas regularidades e tempo todo dia com os filhos. Agora, deixa eu falar um pouquinho a mais sobre como ter esse tempo junto, como começar, como nós temos falado já, o primeiro passo para ter um culto juntos e ter devoções juntos é reservar o tempo regular. E nós pusemos um ênfase nisso, nós falamos sobre isso. E também falamos um pouquinho sobre o horário do dia. Talvez seja após o café da manhã. Talvez seja após o jantar. Algumas famílias gostam de tomar um tempo assim e ter um tempo assim para cultuar logo antes deles ir dormir. E eles têm um tempo junto e aí depois vão e dormem e tudo e fazem assim toda vez. Mas qual for a situação que encaixa melhor na sua família sobre esse horário, tenha certeza que todos os componentes, todos os membros da família estejam juntos. Que eles estejam juntos. Consistência é importante. Estando juntos é importante, porque demonstra para eles a prioridade. Agora, o que é incluído? O que é incluído? Vamos falar um pouquinho mais, porque podemos incluir muitas atividades. Nós mencionamos algumas, mas eu quero reforçá-los e eu quero também adicionar e comentar sobre umas atividades a mais que podemos fazer nisto. Nós temos falado sobre a leitura da palavra de Deus e eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Discussão e ensino temos mencionado. Oração temos comentado. Que tal algo igual ofertar? Ofertar. Agora você diz como ofertar? Talvez na sua igreja alguma questão, projeto missionário. Talvez aquelas moedinhas vão contribuindo, ajuntando para o dia em que vão levantar uma oferta especial, que você e seus filhos vão levar para a igreja e apresentar. Que tal louvor? Louvor é importante. É tão importante ter um ambiente de louvor. Mas deixa eu voltar para a questão da leitura da palavra de Deus para mencionar algumas coisas, porque existem muitas coisas de abordar, muitas maneiras de abordar a leitura da palavra de Deus com a sua família, para que seja eficaz, para que tenha o impacto conforme a idade, conforme a situação deles. Você pode, por exemplo, dependendo da idade deles, ler um capítulo ou parte de um capítulo cada dia.
e desenvolve um plano simples e fala sobre aquilo. Você pode ter uma discussão sobre o tema daquilo. Se são mais de idade, você pode entrar mais no estudo daquela palavra. Algumas famílias gostam de seguir planos de leitura com a família deles. Eles chegam ao ponto onde eles dizem, sabe, esse ano vamos fazer um alvo de ler a Bíblia em um ano. Aí eles pegam um plano de leitura onde conseguem fazer isso. Às vezes eles reúnem, têm a devoção normal, mas andando ainda naquele plano, cada um vai para o seu quarto, o seu lugar depois para fazer aquela leitura. Às vezes podem anotar ou compartilhar algo que perceberam da próxima reunião. Guias devocionais também são muito bons. É um rumo muito bom. Existe tantas variedades que são excelentes em guias devocionais que você pode achar online, na livraria online, que vão dar algo para você ler e os versículos para discutir também. Mas não precisa ser a mesma coisa toda hora. Seja um pouco, usa espontaneidade. Varia as coisas. Filhos mais jovens, você talvez vai ler algo de a palavra de Deus, talvez você vai escolher uma Bíblia com uma linguagem mais fácil de entender. Mas você fala sobre como eles podem aplicar aquela leitura. Isso exige um pouco de você, porque você vai ter que prestar atenção também no que está lendo. Isso é bom. Mas procura algo com linguagem simples e algo que ajuda a manter o interesse deles. A infância também é excelente. Existe Bíblias que contam historinhas bíblicas. Na infância, eles podem começar a aprender as historinhas que estão na Bíblia. Já, dependendo da idade, se estão conversando, eles podem começar a memorizar, talvez uns versículos que tem 3 ou 4 palavrinhas no versículo, mas que ensinam uma característica bíblica para a sua família. Eles não precisam fazer todo dia. Eles podem ter aquele mesmo versículo por toda a semana, mesmo que a devoção deles seja diferente um pouco cada dia. Eles podem ter aquele mesmo versículo para a semana toda, onde eles estão aprendendo um princípio da Bíblia. E é um excelente momento para ensinar as verdades básicas também fundamentadas na salvação. Discussão e ensino é tão importante. Quando vocês lêem a Bíblia, que vocês param e dizem o que aconteceu aqui? Como que essa palavra aplica para você? Deixa eu lhe dar umas sugestões úteis, sendo esse o primeiro. Como que isso aplica para você? Segundo, é importante e bom manter um equilíbrio entre liderança e participação. Toda família deve ser incentivada a participar. Mas para as principais devoções, os pais devem estar prestando atenção e conduzindo aquilo de uma maneira que, se há algo que há um entendimento errado, eles são os líderes, e eles com amor, com carinho e amor verdadeiro, eles encaminham a verdade naquela palavra. É importante, em terceiro lugar, em ser sensível às necessidades da família. Sensibilidade. Podemos ajudá-los a descobrir necessidades e circunstâncias onde eles não percebem um problema ou uma situação, mas que está lá em sensibilidade. Nós descobrimos
algo com o qual talvez vai tornar a ser um problema para eles em breve. Mas pela sensibilidade e um tempinho de ensino, você pode oferecer uma oportunidade para eles crescer no Senhor. Oração. A oração, alguém disse assim uma vez, a oração é o fôlego da sobrevivência nesse mundo. É o fôlego da sobrevivência nesse mundo. Uma vez eu ouvi o exemplo de um mergulhador, que o mergulhador está debaixo da água, num ambiente, num mundo totalmente diferente do que ele está acostumado a andar e viver. Mas ele está com uma mangueira de ar, uma mangueira que fornece para ele ar e o fôlego para ele poder sobreviver naquele ambiente diferente. E a oração é o fôlego da sobrevivência que nós temos neste mundo. Comunicação. As comunicações de Deus, sim, chegam a nós através da palavra de Deus, mas é uma conversa de mão única somente lendo a palavra de Deus. Deus deseja que nós temos uma conversa com Ele de 2 vias em oração. De 2 vias em oração. Que nós temos aquele tempo de ler a palavra, aquele tempo de louvor, aquele tempo de agradecimento, aquele tempo de oração. E assim nós crescemos. Adoração e louvor. Que tal o tempo de confissão? Ensinando eles a orar e ter sensibilidade na vida deles, naquele tempo junto, que eles aprendem a chegar perante Deus e dizer, sabe Deus, eu preciso da sua ajuda aqui. Confessar. Ou eu atrapalhei hoje, eu devia ter feito isso, me ajude a entender ou como fazer certo. Ou me perdoe por tal. Sensibilidade e confissão perante Deus, eles precisam aprender a isso. Senhor, me dê força. Senhor, me ajude. Senhor, me encaminhe. Eles precisam aprender essas coisas. Que tal pedidos especiais de oração e intercessão? Nós podemos ensinar a eles a orar em outras situações e questões nesse tempo familiar. Compartilhamos não somente as necessidades de um e de outro que está reunido juntos como família em nosso redor, mas nós podemos orar por outros em nossa família também. Família que não estão presentes. Talvez o vovô, ou o tio, ou tia, ou o primo, que está passando por uma necessidade. Situações na escola. Podemos dizer, o Joãozinho ou a Maria tem um exame hoje, vamos orar por eles. Ou amanhã eles vão ter exames, começar essa semana vai ser uma semana puxada na escola, e vamos orar. Orar por amigos, orar por professores. E sabe o que você pode fazer? Você pode pegar um caderno e fazer uma lista de coisas. E isso pode incluir não somente orações por certas pessoas na família, mas você pode anotar lá vizinhos ou missionários ou líderes da sua igreja. Você pode ter um registro das orações, mas a bênção também é que naquela lista de registro de orações, você pode incluir lá, em outra parte daquela lista, as respostas de oração. E podemos olhar depois e contar e ver as nossas bênçãos que Deus tem concedido. E depois podemos cantar um hino e louvar a Deus e agradecer a Ele pela palavra dele. A Bíblia diz assim, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Um amém. E você? Você tem culto doméstico em sua casa? Aprende
resolve a começar a ter tempo devocional com sua família. Cria isso no seu lar. Faça isso diariamente. Seja espontâneo e também seja organizado e cria momentos com a sua família. Nós temos uma igreja em nossa casa. Porque a igreja é uma família. A igreja é uma família. E a família de Deus, o lar, é a igreja no seu componente menor. Então vamos cultuar juntos no lar. Vamos celebrar a Deus. Vamos glorificar a Deus, pois servimos um Deus maravilhoso. E nós podemos regozijar juntos, como família, podemos crescer e ter fruto no Senhor e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, está fazendo e ainda fará. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, estamos gratos a Ti por esta lição maravilhosa. Louvamos ao Senhor. Agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Através de todas essas 10 lições que nós temos aprendido sobre o aconselhamento e os princípios de aconselhamento familiar. Que através deste estudo, que o Senhor não somente tenha vindo e desenvolvido o nosso entendimento, mas que o Senhor também tenha falado aos nossos corações e que nós temos crescido e que nós aplicamos esses princípios no nosso andar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um. A paz do Senhor.